Então, falando um pouquinho agora sobre a Petrobras e tentar situar ela nesse contexto todo, e por que que a Petrobras é importante em todo esse contexto, é simplesmente porque a Petrobras é a maior empresa da América Latina e aqui no Brasil é uma empresa brasileira, é a que fornece os derivados para o consumo interno e, portanto, a questão relacionada à parada dos caminhoneiros está diretamente ligada à Petrobras, porque o preço dos combustíveis hoje ele está sendo a política do preço agora adotado pela atual gestão da Petrobras foi que o preço deve acompanhar o preço da Bolsa de Valores. Conforme o barril do petróleo sobe na Bolsa de Valores, o preço dos combustíveis também tende a subir, e essa alta tem acontecido consecutivamente, e esse foi o grande estopim aí para a parada que originou aí a parada dos caminhoneiros. Vale lembrar que, neste primeiro momento, quem iniciou a parada dos caminhoneiros foram os patrões dos caminhões, foram aquelas empresas que detêm o poder do transporte, detêm as frotas de caminhões, e essas empresas falaram para os funcionários pararem na rodovia. Eles pararam e ficaram lá aguardando as ordens do patrão, enquanto o patrão não acertasse o que fazer. E isso estava incomodando, essa paralisação já estava causando transtorno, e o governo então chamou os representantes dessas empresas para fazerem a negociação. E na negociação que fizeram, ainda voltando um pouco, no momento em que essas empresas, esses caminhões pararam, os caminhoneiros autônomos também pararam, porque era interessante para que eles, era do interesse deles também essa greve, porque a pauta principal deles era diminuir o preço do combustível, né, que estava sofrendo altas aí consecutivas. Eles colocaram também outras questões relacionadas a pedágio, relacionadas ao próprio transporte, mas a questão principal era o preço do combustível. Lembre-se também que não está aí o preço da gasolina nem do gás natural ou outros derivados. O que eles estão buscando, na verdade, é baixar o preço dos combustíveis, diminuindo aí os impostos. Então, o governo chamou os representantes dessas empresas para fazer uma negociação acerca disso. E essa negociação ocorreu, mas alguns representantes dos caminhoneiros não concordaram com os itens do acordo e saíram da reunião. E aqueles que ficaram assinaram um acordo, e para o governo já estava tudo resolvido. E ele anunciou que teve esse acordo e que a partir daquele momento, então, os caminhoneiros poderiam voltar a trabalhar normal, que já havia feito um entendimento, era uma trégua que o governo estava dando. A Petrobras se comprometeu a não subir mais o combustível num determinado período, e o governo, se acontecesse o aumento do combustível, o governo ia subsidiar a alta desse combustível, ou seja, quem iria pagar a alta do combustível era o próprio governo e não mais os caminhoneiros, isso num período aí de 30 dias. Era o acerto inicial deles. E aqueles caminhoneiros autônomos que também aderiram à greve acabaram não gostando desse tipo de acordo, porque eles queriam que o acordo estivesse zerando os impostos de vez e não apenas tendo essa trégua. Não confiam na palavra do presidente, porque o presidente tem baixíssima popularidade, 99% de reprovação. É um governo que entrou no poder via golpe. A população é muito desconfiada com esse governo, porque já fez algumas medidas austeras para o próprio povo brasileiro, entre elas
a reforma do trabalhista, a reforma previdenciária que ele vem querendo fazer, o congelamento da educação, enfim. O povo, de modo geral, não está gostando desse governo e os caminhoneiros agora, com essa alta nos preços do combustível, foi aí o estopim para eles pararem tudo. Então, os patrões aceitaram um acordo com o governo, até para poder ganhar um pouco mais, né? Obviamente que eles não vão repassar esse lucro deles para o consumidor. O que eles estão querendo, na verdade, é só um aumento na margem de lucro deles, mas os autônomos não gostaram desse acordo e continuam parados. E o governo depois chegou e falou, olha, nós vamos então colocar força armada para desobstruir as estradas ou até dirigir os caminhões, se for o caso, para acontecer o abastecimento. Ocorre que as estradas não estão bloqueadas, os caminhões estão parados em posto, parados em acostamento, e então não acontece isso. E a própria polícia, em determinados lugares, está apoiando os caminhoneiros. De modo que o governo Temer hoje não está conseguindo fazer a gestão dessa crise de modo eficiente, e essa greve ou essa paralisação, como estamos chamando, vai se estender aí por mais alguns dias, a gente ainda não sabe por quanto tempo. E a Petrobras, nesse meio todo, ela está inserida porque ela fornecendo combustível, adotando essa política de preço conforme o mercado internacional, não está agradando ninguém. A população também agora, percebendo essa paralisação dos caminhoneiros, grande parte da população está solidária a essa paralisação, inclusive está submissa a esse desabastecimento que está acontecendo e tolerando inclusive esse desabastecimento para dar apoio aos caminhoneiros, porque a sociedade também está sofrendo com as medidas austeras aí que o governo Temer está adotando. E a Petrobras, é importante colocar isso, né? Que para falar da Petrobras a gente precisa retornar um pouquinho no passado recente aí do Brasil para tentar entender todo esse contexto e por que foi chegado a esse ponto todo. Então a Petrobras está no núcleo central de toda essa discussão. Entre 2004 e 2006, a Petrobras já estava fazendo grandes investimentos aí na área do pré-sal, e ela anunciou então, assim que se verificou uma reserva de petróleo viável, ela anunciou essas reservas de petróleo, e era o grande bilhete premiado do Brasil. O Brasil, então, tinha nas mãos ali um grande bilhete premiado, e se soubesse utilizar o dinheiro vindo desse petróleo, nós certamente sairíamos e seríamos, de fato, o país do futuro, como sempre foi falado. Para a retirada desse petróleo do pré-sal, veja que esse petróleo está a 300 quilômetros adentro do mar e com uma profundidade de aproximadamente 12 mil metros, ou seja, 2 quilômetros de profundidade, numa lâmina d'água ali de cerca entre 2.000 a 2.500 metros. Então precisa de toda uma tecnologia para fazer a retirada desse petróleo, e a Petrobras, com bastante pesquisa, com bastante investimento, hoje ela detém essa tecnologia. Aliás, é a única empresa do mundo que detém essa tecnologia. E essa reserva colocaria, então, o Brasil num dos maiores produtores de petróleo do mundo. E também deixaria o país autossuficiente na questão do petróleo. Ou seja, todo o petróleo consumido aqui no Brasil, a própria Petrobras poderia retirar esse petróleo, refinar ele para consumo, sem a necessidade de importar combustível. Esse era o grande salto na nossa economia. Deixaria o país independente. Os Estados Unidos, obviamente, não gostou dessa ideia. Os Estados Unidos
sempre quis abocanhar as grandes reservas de petróleo do mundo, já tinha entrado na Arábia, já tinha entrado no Iraque, já tinha entrado na própria Síria, e agora o Brasil estava na mira dos Estados Unidos. E como que os Estados Unidos, então, com suas artimanhas, conseguiu, de alguma forma, interferir nas questões do pré-sal aqui no Brasil? No primeiro momento, a Petrobras, para fazer a produção de todo esse petróleo retirado lá do pré-sal, precisava de investimento, ela precisava tomar dinheiro emprestado, dinheiro de bancos internacionais, então são empréstimos a dólares, e altíssimos, né? Estamos falando aqui de construção de plataformas, de navios, construção de refinarias, construções de grandes empreendimentos, né, que demandam. A própria refinaria aqui de Araucária sofreu uma reforma, né, e só ali na refinaria foram na época investido 15 bilhões de reais. Então, esses investimentos, a Petrobras não tinha todo esse dinheiro, tomou dinheiro emprestado. E os Estados Unidos interferiu no mercado de petróleo da seguinte forma: a Arábia Saudita, como sendo aliado dos Estados Unidos, começou a fazer uma grande produção de petróleo. O preço do Brasil do barril do petróleo estava próximo a $100. Então a Petrobras tinha feito os cálculos e chegou na conclusão de que era possível retirar todo esse petróleo e ainda assim ter lucro, né, por conta do barril do petróleo estar próximo num patamar de $100. Os Estados Unidos então passou, junto com a Arábia Saudita, a fazer uma grande produção de petróleo, lançou petróleo excedente no mercado. Esse petróleo excedente fez com que o barril do petróleo de $100 caísse para $27. Então houve uma queda brusca no preço do barril do petróleo, e a Petrobras, neste ponto, refazendo aí as contas, chegou à conclusão de que agora já não era mais interessante tirar esse petróleo lá do pré-sal, e agora ela passaria a ter prejuízo. E, além disso, o próprio preço do dólar, que antes estava perto de R$2 o dólar, passou aí a quase 4, chegou a 3,7, 3,8 reais por dólares. E como todo o empréstimo da Petrobras estava em dólares, obviamente que a dívida da Petrobras aumentou consideravelmente, apenas considerando a questão do câmbio. E agora ficou inviável retirar esse petróleo lá do pré-sal. Então, os Estados Unidos, manipulando o mercado, conseguiu fazer com que a empresa se ajoelhasse para o mercado externo. Esse foi o primeiro ponto que culminou no endividamento da empresa, e não exatamente a corrupção que depois foi colocada aí na mídia, aí, que foi o grande problema da Petrobras tinha sido a corrupção e tal. Falando em corrupção, agora a gente tem que entrar agora no mérito da questão, o que aconteceu com a Operação Lava Jato dentro da Petrobras. Para falar um pouquinho da Lava Jato, a gente precisa agora dar uma olhada no sistema brasileiro, na cadeia produtiva do pré-sal, que demandaram grandes investimentos, e, portanto, as grandes empresas que são capazes ou seriam capazes de fazer essas grandes obras foram as empreiteiras como a Odebrecht, o AS, enfim, essas grandes empreiteiras do Brasil, num acordão junto com o governo Lula da época,